Deuteronômio capítulo 31. Eu vou ler de 1 a 8. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vamos mais uma vez conversar com o Senhor. Amado Deus, esta passagem bíblica está dizendo muita coisa ao meu coração, e eu quero, Pai, compartilhar com este teu povo. Te peço que me concedas este privilégio e me des assistência para que a palavra venha do Senhor, o poder do Senhor. Assim, haverá maravilhosos resultados no nosso espírito, no nosso coração, no nosso viver. Tudo visando a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando nesta passagem, eu dou como tema o Senhor adiante dos seus. O Senhor adiante dos seus. Esse advérbio, adiante, ele significa na frente. O Senhor na frente. O Senhor na dianteira. Isso é importante que gravemos. O Senhor à frente, o Senhor em primeiro lugar. Esta foi a promessa forte aqui, registrada nesta passagem. E eu quero pensar com os irmãos nisto aqui. Estamos em Deuteronômio. Aqui vai terminando o período de Moisés. E entra Josué, o sucessor de Moisés. Deus já havia falado com Moisés que ele não levaria o povo até a terra prometida. Deus encerrou o trabalho de Moisés pouco antes da entrada da terra prometida. Creio que muitos aqui sabem o motivo. Deus colocou um ponto final no ministério de Moisés. Agora Josué assume. E Moisés, já com 120 anos de idade, reconhecendo toda a realidade apresentada por Deus,
ele reúne o povo e apresenta estas últimas disposições. E destaco 3 coisas aqui, meus irmãos, para a nossa meditação. A primeira delas, promessas de Deus. Estão lembrados que nós lemos no início, lá em Hebreus, quando fala daquela promessa que Deus fez a Abraão. E cumpriu aquela promessa, como sempre cumpre. Então eu começo abordando este assunto, promessas de Deus. No versículo 7, diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. Então nós temos aqui no versículo 7, de maneira muito clara, Moisés dizendo da promessa que Deus havia feito. Ele prometeu, sob juramento, dar aquela terra. E meus prezados irmãos, nós vamos vendo que de fato aconteceu, porque mesmo com toda a desobediência do povo, o povo chegou à terra prometida. Ele entrou naquela terra e lá viveu como sendo dele, do povo do Senhor nosso Deus. E isto me fez pensar, quando ele fala sobre juramento, ele prometeu, me fez pensar em promessas que recebemos de Deus. Sempre que eu leio, eu estudo a história, eu me envolvo com o ocorrido, mas isto não me satisfaz, eu quero trazer para mim. Para eu ficar enchendo a minha cabeça só de história, não, eu quero saber o que me ensina, o que eu posso aplicar à minha vida. Então, se eu vejo um Deus, sob juramento, prometendo ao seu povo, eu fico pensando, e a mim? O que ele prometeu? E a nós? Meus prezados, rapidamente, reconheçamos, e temos visto isso domingo após domingo, quarta após quarta, e os outros trabalhos, quando Deus falou de um lugar feliz para os redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é promessa. Não há promessa mais gloriosa, mais forte. Então nós temos a promessa da vida eterna em Cristo. Em Cristo. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pode se firmar nesta palavra do Senhor. Quando João escreveu, ele disse: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Então o que ele prometeu, conforme está em Efésios, antes da fundação do mundo, ele prometeu e cumpriu. Hoje nós podemos dizer que ele, de maneira fiel, completa, providenciou a nossa salvação em Cristo Jesus. Hoje nós somos filhos de Deus. Ele promete proteção. Ele tem nos dado proteção. Ele promete vitórias. Ele tem nos dado vitórias. Tudo isso eu vou extraindo da palavra de Deus e reconhecendo como sendo realidades na nossa vida. Então, atentemos em primeiro lugar para isto. Deus prometeu naquela época e cumpriu. Deus tem prometido a cada um de nós e tem cumprido, com fidelidade, com zelo. Mas há uma segunda coisa, meus irmãos, que eu preciso também destacar. É esta: a mais importante inclusão nas suas promessas. Eu gostaria que pensassem muito neste segundo ponto também. A mais importante inclusão nas
promessas. Vejam o versículo 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti e tu as possuirás. Observem bem, meus irmãos, está dizendo, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, na frente ou à frente. Ele tomará a dianteira. Então, o tema do segundo tópico é este: a mais importante inclusão nas promessas. A mais importante inclusão é a pessoa do Senhor. Ele se inclui. Ele não somente promete, mas ele está dizendo da sua presença diariamente, em todas as circunstâncias. O versículo 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, dos povos, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. No versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Estão vendo que coisa impressionante? Eu já havia pensado nisto em algumas outras ocasiões e já mencionei isto em algumas pregações, mas eu preciso dar ênfase. Esse Deus, Ele promete-nos tantas coisas, mas a principal delas é a sua presença em meio aos benefícios, aos presentes, às bênçãos. Está a sua presença atuando. Isto aqui para mim, meus irmãos, é de um valor sem igual. Abram comigo em Isaías. Isaías, vejam aí comigo no capítulo 43. 43. Bastante conhecido. Isaías 43, o versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Estão vendo, meus irmãos? Quando passares, eu serei contigo. Ele não está nos dando imunidade, mas Ele está prometendo estar junto. Ele não está prometendo isenção de dificuldades, de lágrimas, mas Ele está dizendo que estará presente. Muito mais importante do que livramentos de problemas, de situações, de enfermidades, de mortes, muito mais importante do que solução para isto, é a presença dEle. É a presença dEle. Eu creio que cada um aqui pode testemunhar isto na sua vida. Deus não me livrou, mas Ele esteve comigo. Deus, Ele permitiu que acontecesse, mas Ele esteve presente. Eu creio que o mundo nunca passou por uma fase tão difícil como esta da atualidade. Eu poderia citar aqui as razões pelas quais eu estou fazendo esta afirmação. Eu creio que nunca passou. E vai piorando, vai piorando. Agora para frente, vai piorando. Mas o fato de sabermos que na mais séria situação, Ele não nos deixará.
nós jamais diremos: fiquei sozinho, fiquei só. Jamais. Porque Ele está nos dizendo da sua presença confortadora, presença que enxuga lágrimas, presença que conforta coração, presença que renova ânimo. Ele está nos mostrando isto claramente. Não esqueçam, está inclusa na sua promessa a sua presença, a sua assistência. Quando Paulo esteve preso, ele disse que na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Aí ele continua: mas o Senhor me assistiu e deu renovação de forças. O Senhor, todos se distanciaram. Eu fico quantas vezes ouvindo testemunhos: ah, pastor, fulano que sempre me apoiou na hora difícil, olha, virou as costas. Ah, pastor, eu passei por uma experiência dura porque eu não tive apoio. Mas eu pergunto: e o Senhor? O Senhor virou as costas? Jesus deixou? Ah, não, aí não. A pessoa não tem como afirmar que foi abandonada por Ele, porque Ele sempre está presente. Para o não salvo, o amanhã é extremamente preocupante. Para o não salvo, para o filho de Deus, para a filha de Deus, pode sim vir a preocupação, vir até o temor. Não estamos livres disso. Mas vem uma sustentação interior que nós não temos palavras para dizer. Vem alguma coisa que no nosso vocabulário não existe vocábulo para expressarmos. A gente só diz assim: olha, a coisa está feia, estou indo de mal a pior, mas Ele me dá paz, Ele me dá sustentação. Eu nunca estou só. É isto que eu estou tentando afirmar aqui para os irmãos. Abram no Evangelho de João. Evangelho de João, aí no capítulo 14, Evangelho de João 14, versículo 16, ouçam o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. E sem ferir a palavra de Deus, eu vou acrescentar alguma coisa aqui. Ele estará para sempre e em todas as circunstâncias. Tenho certeza que não estou pecando. Ele estará para sempre e em todos os lugares, em todas as situações, em todos os momentos. O Espírito Santo. Não precisam abrir, mas lá na primeira carta de João, João afirmou: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, referindo-se ao Espírito Santo. Já imaginaram? A crise pode vir de todo jeito, mas maior do que qualquer crise, mais forte do que qualquer crise, é o Espírito Santo que habita naqueles que são do Senhor, naqueles que foram redimidos, resgatados pelo Senhor nosso Deus. Aí no texto de Deuteronômio 31, no versículo 3, está dizendo: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele passará adiante de ti. Ou seja, antes de enfrentar uma situação, o Senhor já passou por ali e preparou. Já pensaram numa coisa desta? Ele vai adiante, Ele vai na dianteira. Quando eu estiver passando por aquela situação, chorando,
enfrentando aquele quadro. O Senhor já passou por ali, Ele já preparou tudo. Ele já deu condições para passarmos após Ele. Ele disse no texto que nós lemos lá de Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Porque Ele preparou as águas, Ele repreendeu, Ele já fez tudo o que precisava ser feito para não sermos náufragos, para não nos afundarmos. Meus irmãos, Jesus disse sobre o Espírito Santo: eu preciso crer cada vez mais que nunca estarei só. Nunca, jamais. Porque Ele prometeu e incluiu na sua promessa a sua presença. E, por último, isto aqui eu me lembro que eu já disse em outra mensagem. Eu vou repetir o versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Observem bem, o Senhor é quem vai adiante de ti. Então, em terceiro lugar, eu termino dizendo: não tire os olhos deste que está indo adiante de você. Não tires os olhos dele. Ele está indo adiante. Eu não posso perdê-lo de vista. Quantas pessoas já deixaram de olhar para ele? Quantas pessoas? Quando eu começo a meditar nisto, meus irmãos, eu vou me lembrando de pessoas queridas, de pessoas que estiveram no rebanho, fazendo parte dele, mas foram desviando os olhos. Eu gosto de exemplificar isso aqui com guias, principalmente nas agitações das grandes cidades. Nós vamos seguir um carro, né? Alguém vai nos guiar para chegarmos a um determinado destino. A gente fica numa tensão. Primeiro eu já gravo o número da placa, a cor do carro, porque no meio de tanto carro, e quando o semáforo fecha, a gente fica. E ele passou. Eu creio que quando o semáforo da nossa vida fecha, e Jesus passa antes, ele para no primeiro ponto ali para nos esperar, até o semáforo abrir e a gente voltar a segui-lo. Quando diz que ele irá adiante de nós, devemos pedir a ele forças, interesse, para que não o percamos de vista, não recuemos, não nos distanciemos dele, porque as correrias, as movimentações, os problemas são tantos que facilmente perdemos o Senhor de vista. Perdemos. Nós podemos dizer em tal época, é claro, por minha culpa eu perdi o Senhor de vista. Passei por uma fase em que meus olhos já não enxergavam o Senhor. Meus prezados irmãos, nós temos, por exemplo, em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando. Eu não posso perder o Senhor Jesus de vista. Agora, abram comigo de novo em João, que eu quero ver alguns versículos. Evangelho segundo João. Primeiro no capítulo 8. João 8. Vejam aí, o versículo 12. Eu estou falando sobre olhos fixos nele.
De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue, estão vendo? Moisés falou para o povo e falou para Josué: ele irá adiante de ti. Agora Jesus está dizendo a mesma coisa. Quem me segue, isto é porque ele vai adiante. Ele vai na dianteira. Agora, ainda no capítulo 10, versículo 4, Jesus disse: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Estão vendo? Falando sobre as ovelhas, ele está falando sobre mim. Ele está falando sobre todos os seus. Ele vai adiante delas. É o que eu estou tentando fazer ao longo da minha vida cristã. Quantas vezes descuidos surgem, friezas vêm, desânimos acontecem, porque as pressões do maligno são muitas. Mas eu sei que ele está adiante. Eu sei que ele está. Ainda no capítulo 10, o versículo 27, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A insistência está aí, dizendo que ele vai adiante. Eu não posso perdê-lo de vista. Eu preciso sentir um profundo e cada vez maior interesse por ele. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero saber onde ele virou, onde subiu, onde ele desceu, para onde foi. Eu preciso estar seguindo. E a nossa vida é pontilhada de tristezas, de sofrimentos, de decepções, de imprevistos. É pontilhada disto. Mas a dos não crentes também é. A grande diferença é que nós temos alguém adiante de nós. E aqueles que não pertencem a ele não têm esta pessoa.